passando, diante da minha experiência, o tempo passa e a gente faz uma reflexão sobre a nossa vida cristã. E ultimamente eu tenho lido muito o Salmo 119, que tem 176 versículos. E este salmo é um tributo à palavra de Deus. O autor, de uma maneira muito especial, consegue escrever 176 versículos a respeito de um tema só. E esse tema é a palavra. Refletindo no coração do salmista, o desejo de ver a importância que a palavra de Deus tem para as nossas vidas, eu aprendi, lendo o Salmo 119, que a palavra de Deus é a voz de Deus. Presta bem atenção no que você está ouvindo. A palavra de Deus é a voz de Deus. Eu cheguei à conclusão, irmãos, que sem ler a Bíblia, não há vida cristã. Não tem como. É claro que a nossa vida cristã vem da nossa experiência de salvação com Jesus. Mas, sem Bíblia, nós acabamos nos tornando religiosos. E religiosidade não agrada a Deus. Então, a partir do momento em que eu comecei a ler o Salmo, e que esse Salmo edificou muito a minha vida, eu falei, eu preciso de ser mais caprichoso com a palavra de Deus. Eu preciso levar a palavra de Deus com mais atenção. Eu preciso dar prioridade à palavra de Deus na minha vida. Muitas vezes a gente, no Evangelho, quer fazer muitas coisas. Nós somos muito tendentes ao ativismo. Mas depois de muitos anos de fé cristã, eu vejo que o grande ativismo da nossa vida é nós separarmos o a sós com Deus. Irmãos, eu fiquei Deus até hoje, eu peço a Deus todos os dias para Ele ter misericórdia de mim. Como que eu consegui me manter a minha vida cristã? Mas eu sempre achei que a minha vida cristã precisava de ter um padrão mais alto. Então, na proporção que eu fui lendo este salmo, Deus foi me mostrando que o padrão alto está na palavra. E o meu tema nesta noite é: leia a Bíblia. É um tema comum, é um tema que já se vem falando isso há muitos anos. Mas infelizmente, irmãos, muitos irmãos, e eu falo também para mim mesmo, não tem sido atento à palavra. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Então, nosso problema com Deus é problema pecado. E como que nós podemos fechar esta fonte do velho homem que está dentro de nós, brigando todo dia, toda hora? A vida adâmica está querendo tomar o trono que perdeu. A palavra diz: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Todo dia. Eu não posso, em hipótese alguma, deixar o Derone solto. Se eu deixar o Derone solto, ai. Vou constranger a mim mesmo,
vou constranger aqueles que convivem comigo. Enfim, vai ser uma catástrofe. Derones não pode ficar solto por aí. E a única maneira, irmãos, que eu encontrei realmente de encontrar uma maneira de domar o Derones é através da palavra. Que nós temos o Espírito. Amém? O Espírito Santo está dentro de nós. Não é? Jesus disse: eu vou para o Pai e vos enviarei o Espírito Santo, e Ele vos lembrará de toda a palavra que tenho ensinado. Jesus só pode lembrar se a palavra estiver no coração. Se a palavra não estiver no coração, Ele vai lembrar o quê? Amém, irmãos? Fiquemos atentos a isso. Você pode ter absoluta certeza que a maior parte dos problemas que estão nos vencendo é porque está faltando a palavra no coração. Que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Ninguém pode, o diabo pode com todas as suas artimanhas vir contra nós. Mas nós tivemos a palavra: Satanás, o Senhor te repreenda em nome de Jesus. Palavra, irmãos. Nós não podemos, em hipótese alguma, negligenciar a palavra, porque é através da palavra que nós aprendemos a orar. É a palavra que nos leva para a oração. Amém? Se você está orando pouco, é porque você está lendo pouco as Escrituras. Se você ler muitas Escrituras, você vai orar muito em nome de Jesus. Porque a palavra gera sentimento de oração. Nós podemos observar que a Escritura está permeada de incentivos à oração. Homens que venceram grandes problemas através da oração. Por quê? Porque conheciam a palavra. Nosso desestímulo para qualquer coisa, se o pecado está nos rodeando, e rodeia, está sempre rodeando, de manhã, de tarde e de noite. Como que nós vamos, irmãos, enfrentar o maligno? Não tem como, só através da palavra. Então, que nós sejamos realmente motivados a esta verdade. A palavra de Deus é a semente da mudança. Olha, interessante. Quando a gente lê a palavra, a gente não sabe o que vai acontecer conosco. Há um poder de transformação em nós quando lemos as Escrituras. Nós não podemos mensurar esse poder. Só lendo, na proporção que vamos lendo, os efeitos vão acontecendo. Eu levo às vezes meu neto à escola, e a gente passa ali na beira-mar, e na beira-mar está sendo construído um prédio. Sai daqui não, rapaz, saiu, eu estou roubado. Está sendo construído um prédio que vai ter 128 metros de altura. E às vezes eu e o meu neto passamos e ficamos contando quantos andares tem de dentro do carro, mas a gente não consegue. Parece que vai ter 38 andares. Vendo aquele prédio, me veio ao coração o desejo de verificar, querendo fazer uma comparação, a maior árvore do mundo. A maior árvore do mundo é a sequoia. Ela encontra esta árvore na Califórnia, há uma plantação dessas árvores.
e 10 metros de altura, o diâmetro de 6 a 8 metros. Acho que daqui lá no Eli, não sei se tem mais ou menos isso. A semente dessa sequoia, ela tem 5 centímetros. Vamos supor que eu tenho aqui em mãos uma tampa de uma caneta, ela tem 5 centímetros. Vamos supor que essa tampa de caneta seja uma semente de sequoia. Eu tenho aqui na minha mão uma árvore de 110 metros de altura e 8 metros de diâmetro. Eu não preciso nem perguntar para você se você crê. Aí você tem que ser incrédulo demais. Não crê que uma semente, aqui está a semente, e dessa semente nasce uma árvore de 110 metros de altura, de 1.300 toneladas. Olha aqui, está na minha mão. Olha o efeito maravilhoso quando se planta a sequoia, e na proporção que planta aduba, ela vai crescer e se transformar nesse gigante. Você quer saber o tamanho de uma sequoia? Passa ali pela beira-mar e vê o prédio. Magro, alto, vai ter 128 metros de altura. Fazendo uma comparação com a palavra de Deus, a palavra de Deus é a semente da mudança. Ela renova a nossa mente, reconstrói perspectivas e transforma a nossa realidade à medida que é absorvida e aplicada. A Bíblia nos transforma. Glória a Deus por isso. Eu me lembro quando eu conheci o Evangelho, e na proporção que eu fui me familiarizando com a palavra, eu não percebi, não fiz uma avaliação racional da mudança. Mas na proporção que eu fui convivendo com a comunidade, na proporção que eu fui convivendo com a palavra, eu fui mudando. Me lembro que eu gostava muito de ver aqueles filmes brasileiros antigos, pornográficos. E eu, uma vez, já convertido, não tinha ninguém perto de mim, eu passei e senti saudade de ver um filme daqueles. E entrei lá para assistir ali no Teatro Glória, onde era um cinema. E o filme começou tal. 15 minutos depois, aquele palavreado, eu saí do cinema. Mas eu saí automaticamente, eu não sei por que eu saí. Quando eu tomei consciência de que saí, eu já estava lá fora. Depois, com o tempo passou, eu falei, gente, olha só. Esse linguajar, esse tipo de convivência, já não se adapta mais em mim. Transformação, ela vem de uma maneira gradativa, não é? Passava uma mulher, aquele mulher muito bonita, não olha não, e não olha não mesmo. Não é que eu, Derones, queria olhar, mas o novo homem diz, não, para frente. E até hoje a gente luta com essas coisas. A carne milita contra o espírito contra a carne. Nós não podemos ignorar esse aspecto. Mas através da palavra que transforma, muda caráter, não é? Muda linguajar. Meu Deus, que poder tem a palavra. E o que, irmãos, que nós estamos fazendo com esse poder que está à nossa disposição? Meditar na palavra, irmãos, dia e noite. Ela faz bem para nós. Não estou chamando aqui ninguém para ser um indivíduo que se torna
envolvido com a palavra de tal maneira que só vai fazer isso. Não. Como que eu preciso da palavra? Né? Nosso comportamento em sociedade, nós precisamos de aprender a viver uma vida social. E a palavra nos ensina, irmãos. Glória a Deus. Que cada irmão, eu queria, nesse momento, passar para cada irmão a importância que tem a palavra. Não é você ler a palavra para ensinar, não é você ler a palavra para pregar, é ler a palavra para você. Nós precisamos dela. Há um conteúdo maravilhoso da palavra que nos transforma, edifica as nossas vidas e faz com que nós andemos de cabeça erguida, porque o nosso Redentor vive. Ontem nós estivemos aqui na reunião dos homens, um irmão que falou sobre paternidade. Palavra maravilhosa, baseada exclusivamente na palavra de Deus. Irmãos, se a gente não lê a palavra, como é que nós vamos aprender esse exercício da paternidade? Como é que a gente vai aprender a casar e viver com a mulher só 46 anos? Só a palavra. Só o poder do Espírito Santo em nós. Porque o poder do Espírito Santo em nós, através da palavra, ele nos dá sabedoria para viver uma vida a dois. Amém, irmãos? É sério, eu quero passar isso para os irmãos. A minha mensagem nesta manhã é: leia a Bíblia. Eu sei que tem irmãos aqui que eu não preciso de falar isso para eles. Eles estão lendo. Glória a Deus por isso. Continue lendo. Mas leia a Bíblia. Não deixe de ler. Todos os dias. Guarde um tempo, faça uma sócio com Deus. Guarde a palavra no coração. Essa palavra vai ser fonte de vida, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Oh, meu Deus, se eu não conhecesse o Evangelho. Oh, meu Deus, se eu não lesse a palavra. Aonde estaria o Derones agora? Não sei. Estaria numa situação muito desagradável. Mas a palavra nos ensina: eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Eu tenho certeza absoluta que o problema que você está passando, Deus traz a solução. Se a palavra, como eu já disse aqui, a palavra de Deus é a voz de Deus, você não precisa sair por aí atrás de profetas. Se Deus tem alguma coisa para falar com você através de profetas, Ele vai levar o profeta a você. Você não precisa de ir atrás dele. Amém, irmãos? Porque a palavra de Deus fala aos nossos corações. Eu tenho certeza absoluta disso. Por isso que o salmista diz: escondi, guardei a palavra no meu coração. Irmãos, é o tesouro mais precioso que nós temos, é a palavra. A palavra de Deus é a constituição da nossa fé. Vocês sabem que toda nação tem uma constituição, né? Se você sair daqui e for para esses países árabes aí, os costumes deles, os hábitos deles, se você for querer viver a vida brasileira por lá, você pode se dar mal, ser preso, porque eles têm lá os hábitos, a constituição deles. E quem é que guarda a nossa Constituição? Quem guarda a nossa Constituição são os advogados, os guardiões da Constituição. Eles defendem a Constituição, pelo menos deveria ser assim, pela ordem correta é essa. Eles guardam para ver se a Constituição está sendo cumprida.
Não é isso? Então, irmãos, a palavra de Deus, quem guarda a palavra de Deus, nós somos os guardiões da palavra de Deus. Amém? Nós somos os guardiões da palavra de Deus. O mundo vai ver se a palavra de Deus é eficaz através da nossa vida, da minha vida, da sua vida. É glória a Deus mesmo. Privilégios são aqueles que sabem dar glória a Deus. E aonde é que a gente aprende a dar glória a Deus? Lendo a palavra. Eu não entendo, irmão, francamente eu não entendo como que você pode ser cristão sem ler a palavra. Não entendo. Mas não entendo mesmo. Seus murmúrios, suas lamentações, é porque você não está lendo a palavra. Os murmúrios poderão vir, sim, nós somos murmuradores mesmo. Nós somos um problema. A Bíblia diz que o homem ele é estúpido demais para ser homem. Livro de Provérbios. Essa é uma das coisas mais certas que eu tenho. Eu sou estúpido, mas dos pés à cabeça. Reconheço isso sem sombra de dúvida. Depois que eu conheci a palavra, realmente, eu falei, eu sou realmente estúpido. Eu preciso da palavra de Deus. Na carta aos Hebreus, o autor, ele escrevendo para esta carta, ele lamenta a imaturidade espiritual dos irmãos. Ele diz que há muitas coisas profundas e sublimes a ensinar sobre Jesus ser o sumo sacerdote, mas é difícil explicá-las, porque a comunidade se tornou negligente, lenta para aprender e está acomodada na fé. São os hebreus. Essa carta parece que foi escrita ontem, né? Nós não podemos, irmãos, negligenciar na palavra de Deus, não. O provérbio diz, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aí, no início da vida cristã, a gente tem uma luz de vagalume. Não é? Vocês já viram o vagalume? Aquela luzinha. Depois passa a ser uma luz de celular. Olha a transformação. Depois passa a ser um farol de um carro. E depois vai, até ser dia perfeito. Olha o poder transformador. Você está esperando o quê? Irmãos, em nome de Jesus, tudo aquilo que estiver sendo dificuldade para você, ler a palavra, leia a palavra, em tempo e fora de tempo. Eu conheci um irmão, li um livro que ele dizia que ele fez uma programação para a vida espiritual dele, e ele diz, sem Bíblia não há café. Determinado, um irmão muito usado pelo Senhor. Ele acordava pela manhã, fez uma programação do dia dele, acordava mais cedo, antes de tomar café, primeiro, vou ler a Bíblia. Se eu não tiver tempo para ler a Bíblia, eu não tomo café. Radical, não é? Pois é. Ele disse que durante todos os anos dele de vida cristã, ele nunca deixou de tomar café. Olha que interessante. Sem Bíblia não há café. Eu não vou sugerir que você faça isso. Eu estou tentando fazer. É difícil? Claro que é difícil, é sempre difícil. Mas já estou conseguindo tomar café. Irmãos, aprendamos a acordamos, senta na cama,
dá um glória a Deus. Pega a Bíblia, lê um salmo. Faça uma disciplina de vida cristã para você, uma disciplina de ler as Escrituras. Irmão, isso vai fazer bem a você, muito bem a você. Chegar no final de ano, você vai ser uma pessoa transformada. Você vai fazer coisas que vai se surpreender. De repente você vai chegar para uma pessoa e vai evangelizar a pessoa. Aquilo vai sair de você, do seu coração. Por que você vai evangelizar? Porque a palavra está no coração. Você vai chegar diante do enfermo, você vai orar. Vai orar sim. Por quê? Porque a palavra vai te dar autoridade para você orar. Mas é complicado, às vezes a gente está em uma determinada reunião e fala, quem é que quer orar aqui? Ih, rapaz, que misericórdia. Quem quer subir aqui e fazer uma oração? Chega esse microfone para lá, chega esse microfone. Irmão, nós estamos brincando de evangelho. Amém? Eu sei que Deus chamou homens, e Deus chamou uns para profetas, evangelistas, pastores e mestres, homens que foram chamados com essa função para edificar a igreja. Para nos edificar os santos. Nós somos pedras preciosas aos olhos do Senhor. O Senhor quer nos usar, irmãos. Mas por que Deus não está nos usando? Porque nós estamos impedindo. Se guardarmos a palavra no coração, o evangelismo, o amor ao próximo, isso vai surgir, irmãos, espontaneamente. Você não precisa saber o que é obediência, você não precisa saber o que é amor, você não precisa saber de nada disso. Se você ler a palavra, o fruto do Espírito vai se manifestar em nome de Jesus. É a palavra. Sem a palavra, nós não vamos a lugar algum. Nós tropeçamos e fazemos muitas pessoas tropeçarem, né? Colossenses 3:1 diz: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Finalmente, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tem uma música popular de Lupicínio Rodrigues, quando se fazia boas músicas populares. Ele tem uma letra muito interessante. Ele diz assim: o pensamento parece uma coisa à toa. E como é que a gente voa quando começa a pensar? Às vezes você está aqui, mas não está aqui, você está lá. A palavra de Deus nos ensina: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, o verbo está no imperativo: transformai-vos. Quem é que tem que transformar? Nós, a nossa atitude. Achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Glória a Deus por isso, irmãos. Isso é muito importante. Nós não podemos, irmãos, são pepitas de ouro. Que nós temos que guardar isso com muito carinho. Muito carinho. Pode ter certeza absoluta. Se você ler a palavra
com disciplina, o poder do Espírito Santo vai atuar sobre você. Mas vai atuar mesmo. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Seja você criança, ensina a criança, leia com a criança. Seja você adolescente, leia. Oh, como eu gostaria de ter conhecido a palavra, ter nascido de um lar evangélico. Mas aprove a Deus não ser assim. Isso é apenas um desejo meu. Mas as coisas teriam sido bem diferentes. Mas pela misericórdia de Deus, eu tenho vencido. Por quê? Porque o meu Redentor venceu. Então, irmãos, a nossa base, continuo dando esta ênfase, porque isso é fundamental para a nossa vida cristã. Glória a Deus por isso. Há um poder transformador na palavra. Eu quero dar esta ênfase. Leia a Bíblia. Saia daqui hoje. Se você está sendo negligente, não seja negligente. Seja negligente. Você gosta de tomar banho? Não tome banho. Seja negligente com banho, seja negligente com o que você quiser. Mas com a palavra, não. Precisamos ficar atentos a isso. Porque senão, irmãos, nós estamos vivendo uma geração que está esquecendo do passado. O passado para essa geração de hoje não tem muito sentido. História não tem muito sentido. Há uma nova onda aí de educação que vai vir, desastrosa sobre a humanidade. E se nós não tivermos a palavra como escondida no coração, porque amanhã esse sistema de governo nosso pode mudar, ninguém sabe. Se eles começarem a perseguir cristãos, cristãos estão sendo perseguidos no mundo inteiro. Eles vão entrar na nossa casa, vão pegar a nossa Bíblia, vão jogar no fogo. Mas a palavra está no coração. Glória a Deus por isso, irmãos. É uma grande verdade, amém? Torno a repetir, vim trazer esta palavra nesta manhã para que nós aprendamos a ler as Escrituras com mais determinação. A palavra de Deus é a voz de Deus. Quer ouvir Deus falar ao seu coração? Leia a Bíblia. E fala mesmo, edifica mesmo. Não estou aqui contando um conto da carochinha. São 50 anos que vou fazer no Evangelho. E me lembro, não sei, eu recordei isso com o Norival Júnior, na última vez que eu preguei. O irmão Valtinho, nos últimos momentos dele no hospital. Ele pediu para o irmão ajeitar ele ali na cama, porque ele estava crendo que ele seria curado. Pouco tempo depois, faleceu. Mas morreu com a esperança de que Cristo cura. Aquela enfermidade veio para ele. Tem enfermidades de diversos tipos. Tem enfermidade que vem para a morte. A gente não sabe. A gente só vai saber depois que morreu. Não é? Então, a gente continua orando. Não é? Eu não sei se é para a morte. Então vamos orar. O irmão tinha convicção de que Deus poderia curá-lo. E morreu assim. Irmão, que maravilha! Você está num leito de morte. E você tem certeza que Jesus pode chegar ali e curar você. Oh, aleluia! Pior é morrer sem essa esperança. Cruz credo. Tiveram um leito de morte morrendo. Eu vou falar, Jesus vai me curar hoje, hein? Amanhã se você vier aqui, você vai ter uma surpresa.
Olha que esperança maravilhosa. Isso acontece, irmãos, em muitos lugares por aí. Amém, irmãos? Quer mudar seu comportamento? Quer mudar sua atitude? Quer mudar a sua maneira de pensar? Leia a Bíblia. Já li muitos livros, já passei por algumas experiências, já fui a uma faculdade, mas tudo isso construiu pouca coisa na minha vida. Mas a palavra de Deus tem construído uma esperança. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para os irmãos. Leia a Bíblia. Eu gostaria de ver irmãos aqui trazendo vidas salvas para Jesus. Eu gostaria de ver aqui irmãos com testemunho que leu a palavra e a palavra falou ao seu coração e mudou a sua sorte. Igreja viva, igreja atuante. Irmãos, todos nós somos ministros de uma nova aliança, aliança não da letra, mas do Espírito. Deus fala ao seu coração, assim como Ele fala ao coração do profeta. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que essa palavra tenha ficado no coração dos irmãos, porque é o que eu tenho para dar para os irmãos nesta manhã. Esse sentimento que Deus colocou no meu coração. Lendo Salmo 119, coisa tão maravilhosa. É um dos salmos que um dos capítulos dos salmos que eu mais leio. Então eu falei, gente, a gente tem que mudar a nossa sorte. E a palavra de Deus deve estar escondida no nosso coração. Não guarda a sua Bíblia lá em cima de um armário no Salmo 91, muito bonito, com a luzinha em cima. Pode até fazer isso, tudo bem, não vou dizer que você não faz. Aí você passa perto daquele salmo, Deus te avisa. Não, irmão, Deus não quer esse tipo de crente. Deus quer crente que leia a Bíblia com disciplina. Você pode até botar seu salmo lá, 91, não tem problema não. Mas botar muita música, muita coisa, não dá certo. Deus quer no coração. Amém? Glória a Deus por isso. Você vai se tornar mais intrépido. Ou você não quer ser intrépido na mão de Deus? Eu quero. Você quer ser? Fala comigo. Amém. Amém, irmãos? Quantos problemas a gente tem ao nosso redor diariamente? Me lembro que eu fui ainda neófito na fé. Eu fui a um dentista. Aquele irmão, que o irmão Valtir saía, ele ficava no lugar, o irmão... me fugiu o nome dele. Ele era odontólogo. E eu fui fazer uma consulta com ele lá. E assentado. Não, que você podia no irmão... Jesus... O irmão Itamar. Irmão Itamar. A benção Itamar. Não sei nem se... Há pouco tempo atrás eu vi o Itamar, mas não sei se ele ainda está vivo. Já estava bem velhinho. Eu me assentei na cadeira e disse para ele: meu irmão, como é que está? Está tudo bem com você? Ele disse: olha, eu ia responder para você que não está tudo bem. Mas... está tudo bem, porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele estava com problema até aqui.
Mas ele não olhou para o problema, ele olhou para a palavra. Irmão, não olhe para o seu problema. Se você olhar para o seu problema, você cai. Olhe para Jesus. Sempre. E glorifica o Senhor. Louva a Deus pelos problemas que você está passando. Você sabe que louvor liberta? Liberta. Nós tínhamos lá perto da nossa casa acho que era um centro espírita. E eles tocavam aquela música de macumba alta. E aquilo chegava até dentro do nosso quarto lá. Um dia Letícia se encheu de coragem. Falou, é assim, é? Você manda música de macumba para cá? Pegou um som que nós temos lá alto. Botou o som, toma! Som para cima de você. Falei, a disposição mental de Letícia. Irmãos, olha. Tocava macumba, Letícia, tocava louvor. O centro espírita fechou. Se você vai entrar no mérito se foi isso ou se não foi, aí isso é problema seu. Mas pela fé eu creio que fecha. Autoridade, irmão. Por que ela fez isso? Porque ela conhece o Deus que ela tem. E o Deus que nós temos, nós não podemos nos curvar diante do inimigo, diante das impossibilidades. Eu tenho impossibilidades que poderia não estar na fé. Ontem nós ouvimos aqui um testemunho de um irmão que deixou o pastorado porque o filho estava se conduzindo de uma maneira que não o agradava. Mas irmãos, o meu Deus é maior do que o meu problema. Se eu for olhar para o meu problema, eu caio. Mas olhando para o meu Deus, eu continuarei com a cabeça erguida em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor por isso? Leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia, irmão.